Fala galera, beleza com vocês? Sou o Adriano Neves e eu vou falar um pouquinho sobre esse curso. Quando eu vim trabalhar aqui no acervo, eu senti a necessidade de fazer alguns cursos, para saber como higienizar um objeto, transportar ele, manusear ele. Então eu fiz alguns cursos online, cursos de 2 semanas até 5 meses. E com esses cursos eu resolvi fazer um resuminho, fiz um resumo em 5 aulas, dessas aulas super curtas também. Dessas aulas eu explico, isso daí, como você manusear, higienizar. Então é legal para você que trabalha no acervo, no museu, ou até você tem alguns objetos em casa que você não sabe mais ou menos muito assim como que cuida. Com esse curso, essas 5 aulas aí, vocês vão ter várias dicas, Então, mas eu sugiro vocês depois fazer um curso completo, que eu acho que é muito importante. E essas aulas aqui, que vão ficar disponíveis no canal, a única coisa que eu peço é aquele combo de você se inscrever, você deixar o joinha, que isso aí é muito importante aqui para o canal. Se você puder compartilhar também entre o pessoal que você trabalha, que você estuda, isso ajuda muito. E deixe nos comentários aí se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, pode deixar no comentário que eu vou ler todas, ok? Então é isso aí, vou deixar vocês com a aula. Fui! Olá, amantes da história e guardiões das memórias! Sejam muito bem-vindos ao canal Memórias Tangíveis. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pelo universo da conservação preventiva, um campo essencial para garantir que o nosso passado, materializado em acervos museológicos, continue a inspirar e educar as futuras gerações. Nosso objetivo neste curso é apresentar informações técnicas cruciais para o desenvolvimento de ações de conservação, focando na higienização, manuseio, guarda e transporte de bens culturais. Preparem-se para desvendar os segredos por trás da longevidade de nossos tesouros culturais. Aula 1. Introdução à conservação preventiva e conceitos fundamentais. Desde os primórdios da humanidade, o homem se preocupou em proteger aquilo que era vital para sua sobrevivência e para a manutenção de sua espécie. Instintivamente, criamos os primeiros métodos para salvaguardar nossos bens contra os riscos da natureza, animais selvagens e até mesmo outros homens. Com o tempo, as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais nos impulsionaram a desenvolver metodologias baseadas na ciência e tecnologia. Essas estratégias visam prolongar a vida útil dos materiais, permitindo-nos interpretar e analisar os riscos para manter os bens o mais próximo possível de seu estado original. Muitas dessas metodologias foram apropriadas pela conservação de bens culturais, contribuindo imensamente para a preservação através da conservação preventiva e da gestão de riscos. Mas antes de aprofundarmos nesses aspectos, vamos revisar alguns conceitos básicos que permeiam a conservação preventiva. Comecemos com a palavra cultura. Trata-se de um conceito vasto e dinâmico, que evoluiu significativamente ao longo do tempo. Sua origem está no verbo latino colere, que pode significar habitar, cultivar ou proteger. O filósofo alemão Johann Gottfried Herder, no século XVIII, já definia a cultura como a essência que molda uma nação, manifestando-se em seus costumes, crenças e práticas, e dando forma à linguagem, à arte, à religião e à história. Essa visão é muito próxima do que entendemos por cultura hoje. Do ponto de vista antropológico, as culturas são múltiplas, distintas e, fundamentalmente, não hierarquizáveis. Isso significa que não existe uma cultura superior ou inferior à outra. A cultura é um processo acumulativo, onde o ser humano adquire e acumula conhecimentos e experiências ao longo dos anos. Essa aquisição não é um ato isolado, mas sim o resultado da interação de toda uma comunidade. É por meio dessa interação que símbolos e significados são gradualmente construídos, identificando e diferenciando uma comunidade das demais, e assegurando, assim, sua identidade cultural.
A identidade cultural, portanto, está intrinsecamente ligada à interação, transmissão e preservação da cultura. Ela é um processo dinâmico, uma relação constante de identidade e diferença que molda as fronteiras de quem somos como grupo. A noção de diversidade cultural, embora presente em discussões culturais há tempos, ganhou um marco importante em 2005, quando a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, aprovou a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Essa convenção definiu a diversidade cultural como a multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades se expressam. Essas expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos, manifestando-se na variedade de expressões culturais, nos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição, independentemente dos meios e tecnologias empregados. E o que é patrimônio cultural? Tradicionalmente, o termo remete à ideia de herança paterna, a transmissão hereditária de bens, terras ou objetos de uso comum de um grupo para outro, para evitar sua perda ou destruição. No entanto, no século XVIII, a concepção de patrimônio evoluiu, adquirindo sentido de propriedade coletiva. Isso ocorreu com a crescente preocupação em salvaguardar bens de importância cultural para um povo, bens que invocam a memória e impedem o esquecimento de fatos do passado. Em 1972, a Unesco promoveu a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, visando identificar, proteger e preservar o patrimônio cultural e natural de valor excepcional para a humanidade. No Brasil, essa preocupação com o patrimônio já se manifestava na década de 1930, com o Decreto número 25 de 1937, que estabeleceu regras para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Essa importância foi elevada ao mais alto nível legal na Constituição Federal de 1988, nos artigos 215 e 216. O artigo 216 define o patrimônio cultural brasileiro como os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que são portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e espaços de manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. É crucial destacar a inclusão do conceito de imaterialidade na Constituição de 1988, ampliando significativamente os bens que podem ser reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. Assim como a cultura, o conceito de patrimônio é dinâmico e se constrói por um longo processo acumulativo. O termo museu também passou por diversas interpretações ao longo da história, desde sua origem na Grécia Antiga. Já foi entendido como local de coisas velhas, templo sagrado para a contemplação da arte e, hoje, um espaço multimídia de cultura. Assim como os outros conceitos que exploramos, o museu evoluiu, ampliando o seu envolvimento com as dinâmicas sociais. Segundo o ICOM, o Conselho Internacional de Museus, um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público. Ele adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e de seu meio ambiente, com foco no estudo, educação e fruição. No Brasil, o Estatuto de Museus, aprovado pela Lei Federal nº 11.904 de 2009, traz um conceito alinhado a essa visão. Museus são instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. E o que é um bem cultural? O termo surgiu após a Segunda Guerra Mundial,
sendo definido pela Convenção da Unesco de 1954 como bens móveis ou imóveis de grande importância para o patrimônio cultural dos povos. Isso inclui monumentos, obras de arte, manuscritos, livros, coleções científicas e arqueológicas. Na legislação museológica brasileira, o Decreto número 8.124 de 2013 define bem cultural como todos os bens culturais e naturais que se transformam em testemunhos materiais e imateriais da trajetória do homem sobre o seu território. Por fim, chegamos ao bem cultural musealizado. Essa terminologia, também do Decreto número 8.124/13, é um desdobramento do conceito de bem cultural. Os bens culturais musealizados são aqueles bens culturais e naturais que, ao serem protegidos por museus, constituem-se como patrimônio museológico, ou seja, são os objetos que, ao serem incorporados a um acervo museológico, ganham um status especial de proteção e valorização, tornando-se parte da memória coletiva que o museu se propõe a preservar. É isso, pessoal! Se inscreva, deixe o like e compartilhe. Deixe o seu comentário também. Até a próxima aula!